Fala galera, prova da Baiana 2018.2, questão de matemática número 35. Alguns países de grande extensão territorial no sentido leste-oeste apresentam mais de um fuso horário. A Rússia, por exemplo, possui 11 fusos horários distintos, consequência de sua grande área. O Brasil também apresenta mais de um fuso horário devido à extensão territorial de 4.319,4 km no sentido leste-oeste. Tem uma tabelinha aqui. A tabela apresenta os horários locais de partida e de chegada de voos diretos de avião realizados entre duas cidades X e Y em um mesmo dia. Considerando-se essa informação, os dados da tabela e sabendo-se que as duas cidades estão situadas em zonas de fusos horários distintos, sendo Y a leste de X, temos X aqui, Y à direita, que é o leste, oeste. E que a razão entre a velocidade do voo no sentido oeste, leste, e a velocidade do voo no sentido leste, oeste, é igual a 3/4. Então a velocidade, vou colocar aqui, voo de ida, voo de na volta, volta. Então a velocidade de ida sobre a velocidade na volta, que é uma razão, é 3/4. Fazendo assim, eu vejo que a velocidade de ida ela é 3/4 da velocidade de volta, ok? Pode-se afirmar que a diferença de horário entre x e y nessa ordem é de. Outra coisa que a gente pode perceber é que a distância entre as cidades não é alterada tanto no voo de ida quanto no voo de volta. Então o ΔS para ir é o mesmo ΔS para voltar. Então ΔS na ida é igual a ΔS na volta, tá? E aí, como velocidade é distância sobre o tempo, o ΔS vai ser marcado por velocidade vezes tempo. Substituindo, vamos ter velocidade de ida vezes o tempo de ida, é igual a velocidade de volta vezes o tempo de volta, certo? Substituindo aqui que a velocidade de ida foi 3/4 da velocidade de volta, vai ficar 3/4 da velocidade de volta, tempo de ida, velocidade de volta vezes tempo de volta. Posso cortar o V, e aí vamos perceber que o tempo de volta é igual a 3/4 do tempo de ida, O tempo de deslocamento, que vê velocidade e distância sobre o tempo está relacionado com a distância percorrida. Então, o tempo de viagem de ida, tempo de viagem de volta. Como é que fica agora o tempo de viagem? Olhando para a tabela, vemos que de X para Y ser na ida, saiu às 16 horas, chegou às 23 horas. Então levou 7 horas de mudança de horário. Esse tempo está considerando o tempo de viagem, tá? Quando chegou lá, como é a direita, está indo para a direita, descontou o fuso horário e aí levou no relógio, no horário local, 23 horas, descontou e acabou dando 7 horas no total, tá? Tem o tempo de viagem, menos o fuso horário que é descontado, deu as 7 horas de voo, ou de partida e chegada. Na volta, o tempo de volta vai somar o fuso horário para dar as de 8 para 15, também são 7 horas. E aí fica um sistema, tá? Se eu passar aqui um traço e cortar o fuso, fica que o tempo de ida mais o tempo de volta dá 14 horas, certo? Jogando para cá e substituindo, já que o tempo de volta é 3/4 do tempo de ida, vamos ter tempo de ida mais qual é o tempo de volta? 3/4 do tempo de ida, que é igual a 14. Tirando o MMC, que é 4. 4 vezes 1 fica 4. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 4 dividido por 1 é 4. 4 vezes 14 dá 56. 4 no MC, 4 mais 3 dá 7. Tá multiplicando, passa dividindo. 56 dividido por 7 dá 8. Então o tempo de ida são 8 horas.
o tempo de volta é 3/4 do tempo de ida, que são 8 horas. 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. 6 horas para voltar. Pronto, agora que achamos o tempo de ida e o tempo de volta, substituindo aqui no sistema, a gente acha o fuso horário, quanto equivale. Se eu pegar ali embaixo, o tempo de volta mais fuso igual a 7. O tempo de volta deu 6 horas. Né? Passando para o outro lado, eu vou achar que o fuso deu 1 hora. Tá? Então a diferença de fuso horário entre as cidades é de 1 hora. Ele fala na questão que ele quer a diferença de x para y nessa ordem. Então o horário que temos de x para y sabemos que é 1, né? É 1 hora o fuso horário, mas é mais ou é para menos? Como ele quer aqui, y sempre vai ser 1 hora a mais do que x, né? Por causa do relógio, a direita sempre soma 1 hora. Então qualquer valor que eu pegue para x, se eu disser que x são 16 horas, o y vai ser 17 horas. E se eu fizer x menos y na ordem que ele pediu, vai dar menos 1 hora, alternativa letra A.